Parlamentares debatem projeto de lei que exige o preenchimento de cotas de pessoas com deficiência e aprendizes em empresas que tenham contrato com a Prefeitura. Federação das Câmaras Municipais do Estado abre ciclo de palestras sobre as eleições municipais de 2020. Vereadores da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida se reúnem para traçar ações neste segundo semestre. Aqui no estúdio, vou conversar com Liliane Monteiro, do Movimento Independente Pro Autismo. Esses são os destaques do Câmara Repórter desta quarta-feira, 28 de agosto. Olá, tudo bem? O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, o STF, determinou o afastamento de Andréa Dias do cargo de secretária municipal de Trabalho e Assistência Social a Centas de Natal. Andréa é irmã do prefeito Álvaro Dias e estava à frente das Centas desde fevereiro deste ano. A decisão do ministro do STF foi tomada a partir de uma solicitação da entidade de vigilantes da gestão pública. O pedido aponta que o prefeito de Natal desrespeitou uma súmula vinculante do STF que classifica como nepotismo a indicação de parentes para cargos de confiança na administração pública. A Prefeitura de Natal publicou em Diário Oficial o afastamento de Andréa Dias e designou, por meio de portaria, que o secretário adjunto de Administração Geral, Marcos Helder Pereira Fernandes, assuma a titularidade das Centas por tempo indeterminado. Agora vamos aos assuntos do Legislativo. O projeto de lei que exige o preenchimento de cotas de pessoas com deficiência em empresas que tenham contrato com a Prefeitura foi votado em primeira discussão durante a sessão ordinária desta quarta-feira. Veja também outros destaques. O vereador Dinarte Torres ressaltou a importância do debate em torno do plano diretor e de como ele pode afetar a comunidade de Mãe Luísa. É o tema do momento, onde nós temos que fazer uma discussão exaustiva, porque tivemos muitos problemas com o plano anterior, justamente porque não foi tão bem debatido. Então, nós estamos chamando essa discussão para o bairro de Mãe Luísa, através de uma sessão popular, onde a própria população ela vai poder discutir e até opinar, decidir o que eles querem para a comunidade. 2 projetos da vereadora Nina Souza foram apreciados e aprovados pelos parlamentares em segunda discussão. O primeiro cria o banco de rações e de utensílios para animais. A ideia do banco é porque esse banco seja formatado num modelo que todas as pessoas que queiram ajudar os animais, eles tenham um local de referência para lá nesse local dispor tanto os alimentos como os utensílios. E de posse disso, aí o governo vai e faz a distribuição de forma equitativa e de acordo com as demandas. O outro projeto da pauta, de autoria da vereadora Nina Souza, trata da alienação onerosa de terrenos vizinhos a áreas públicas. Áreas lindeiras são essas áreas que ficam muitas vezes vizinhas às outras e não tem serventia, serve para colocar lixo, para os bandidos se esconderem. E a pessoa quer comprar para aumentar um pouco a sua casa, para organizar melhor um espaço e não pode, né? Então agora vai poder fazer essa aquisição de modo que esses espaços vão sendo ocupados pela população. A casa também aprovou a criação da Comenda Genaro Fonseca, que reconhece farmacêuticos destacados em Natal. E ainda apreciou o projeto da vereadora Júlia Arruda, que obriga as empresas com contratos com o município a possuir cotas contemplando pessoas com deficiências. Outro projeto apreciado, de autoria do vereador Paulinho Freire, foi o que concede o título de cidadão natalense ao senhor Aldo Clemente. Os vereadores da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida realizaram nesta manhã a primeira reunião do segundo semestre. Os vereadores da Comissão de Mobilidade Reduzida iniciaram a primeira reunião deste segundo semestre com um balanço das atividades realizadas até a primeira metade do ano, período em que a comissão foi presidida
pela vereadora Divaneide Basílio. Para mim foi um momento muito importante esse balanço, porque eu estive à frente da comissão na presidência, enquanto a vereadora Júlia estava de licença maternidade, e a gente pôde fazer uma série de debates temáticos com relação à participação. Por exemplo, fizemos um debate sobre o Conselho de Pessoa com Deficiência, a importância do Conselho, tanto nacional como municipal. Discutimos reforma da Previdência, o impacto do BPC também na vida das pessoas com deficiência, discutimos praia inclusiva, discutimos aqui uma série de projetos de lei que vieram para a gente poder votar e fizemos um planejamento para o próximo período, para o próximo semestre. Durante o encontro, os vereadores traçaram um calendário de atividades para este segundo semestre. Pautas pendentes, como a acessibilidade no plano diretor, foram incluídas. Nós fizemos também uma perspectiva, já um calendário das atividades para o segundo semestre. Eu posso até aqui falar para vocês, em setembro teremos 2 reuniões, dia 11 e dia 25, em outubro 9 e 23, novembro 6 e 20 e em dezembro encerramos com o dia 11 as atividades da comissão. Então teremos aí algumas pautas importantes que ainda ficaram pendentes, como a questão da acessibilidade, com o recorte da acessibilidade, a situação do abuso sexual para as pessoas com deficiência, também o praia acessível, o esporte, que nós iremos discutir provavelmente no mês de novembro com a realização dos Jogos Paradesportivos. O vereador Franklin Capistrano destacou o trabalho desenvolvido pela comissão e falou que vai sugerir visitas a instituições voltadas para pessoas com deficiência. Vamos aos setores onde encontraremos pessoas com mobilidade reduzida, por exemplo, a PAI, Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes, dos Portadores de Autismo, visitar as instituições para saber o que estão fazendo e como a Câmara pode ajudar no trabalho para a efetivação das políticas públicas que precisam ser realmente efetivadas. Nesta quinta-feira, as atividades da Câmara Municipal começam com a reunião da Frente Parlamentar em defesa da criança e do adolescente. A repórter Simone Silva tem os detalhes da agenda legislativa. A agenda legislativa desta quinta-feira, dia 29 de agosto, na Câmara Municipal, tem início às 9 horas da manhã, com uma reunião da Frente Parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Às 14 horas ocorre a sessão ordinária, onde serão votados e apreciados requerimentos e projetos. Já à noite, a partir das 18h30, uma sessão solene homenageia o Agosto Lilás. A promoção é da Frente Parlamentar da Mulher, que tem como uma de suas participantes a vereadora Júlia Arruda. Vereadora, primeiro vamos conversar sobre essa sessão solene. Qual a importância dessa solene que homenageia o Agosto Lilás? Isso, estamos aí no término do mês de agosto, onde teve uma programação extensa, com debates, com audiências públicas, com campanhas de conscientização pelo mês de proteção aos direitos das mulheres. Então, acho que foi um mês muito emblemático, é um mês que marca também o aniversário da Lei Maria da Penha. E agora, a Frente Parlamentar, a vereadora Carla Dixon, puxa essa sessão solene para homenagear algumas mulheres que contribuíram para o exercício e o bom desempenho do Agosto Lilás. A senhora também é a presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que também tem reunião marcada para amanhã. Isso vai ser uma quinta-feira bem movimentada, iniciando com as discussões da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, que terá aqui um importante debate, onde chama toda a população a importância popular para a eleição dos novos conselheiros tutelares. Pela segunda vez em todo o Brasil, terá um dia único da eleição unificada para os conselhos tutelares no próximo dia 6 de outubro. Então, não é uma eleição obrigatória, mas nós, enquanto Frente Parlamentar da Criança e Adolescente, fazemos aí esse bom debate e conclamando a população para a importância de ir votar e escolher seus conselheiros tutelares, que vai resguardar os direitos da criança e adolescente pelos próximos 4 anos. Vereadora Júlia Arruda, muito obrigada pelas suas informações. Eu vou ficando por aqui. Simone Silva para o Câmara Repórter. O Rio Grande do Norte registra atualmente uma população estimada em 3.506.853 habitantes. Esses são dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. De acordo com as estimativas da população para estados e municípios,
Com data de referência em 1º de julho de 2019, o Rio Grande do Norte teve um acréscimo de 0,79% no número de habitantes em relação a 2018. Natal, a capital do estado, registra a maior população entre as cidades potiguares, com 884.122 habitantes. Esses são dados prévios do censo populacional. A Federação das Câmaras Municipais do Estado, em parceria com o Instituto Potiguar de Direito Eleitoral, iniciou um ciclo de palestras sobre as eleições municipais de 2020. As palestras sobre os desafios e as expectativas para as eleições do próximo ano foi uma iniciativa da FECAM, em parceria com o IPDE, para ampliar o conhecimento eleitoral dos interessados em concorrer a uma vaga no pleito de 2020. Nós fizemos esse ciclo de palestras com profissionais renomados da nossa cidade, para que a gente possa dirimir essas dúvidas, para a gente que possa orientar os candidatos à reeleição e até novos candidatos, para que não venham cometer erro, porque muitas vezes você ganha eleição e perde judicialmente. Então, esse é o primeiro ciclo de palestra. A FECAM fará também em 3 ou 4 regiões do estado, para que possa ajudar aos candidatos a participar da eleição e não cometer erros. A primeira palestra do evento ficou sob a responsabilidade do juiz do TRE, Vladimir Capistrano. Durante a palestra, Vladimir falou sobre a principal mudança para o pleito do próximo ano, a impossibilidade de coligação entre os partidos. É a primeira eleição em que essa regra de proibição de coligações nas eleições proporcionais estará valendo. Isso vai mudar completamente o cenário político, porque era muito comum que as lideranças distribuídas em pequenos partidos ou em vários partidos políticos, no momento da eleição se reunissem para somar forças e eleger um maior número de parlamentares. Essa sempre foi a regra que valeu no sistema político brasileiro para as eleições proporcionais. E dessa eleição, essa regra não será mais válida, ou seja, a formação de coligações para as eleições de vereador não será possível. Cada partido terá que lançar os seus próprios candidatos e concorrer isoladamente na tentativa de eleger vereadores. Isso torna a eleição mais difícil, porque os partidos não poderão somar os votos de um e de outro, e com certeza isso favorecerá os partidos de maior estrutura, os maiores partidos políticos. Os advogados Felipe Cortez e Cristiano Barros também ministraram palestras no evento. Felipe falou sobre a aplicação dos recursos públicos e a prestação de contas na campanha, enquanto Cristiano explicou como é o programa de prevenção de riscos no âmbito eleitoral. A gente chama no termo jurídico de compliance, é um termo americano que estabelece uma série de protocolos que o candidato deve seguir para evitar que a candidatura ou que o mandato tenha ataque pela via judicial. A Justiça Eleitoral tem um papel muito significativo e cada vez mais se vê os eleitos pelo povo sendo ameaçados na Justiça. E eu acho que a conduta de prevenção é uma conduta importante, tanto para a democracia como para a justiça eleitoral. A importância desse tema é de alta relevância. Por quê? Porque hoje a prestação de contas de campanha é o maior calcanhar de Aquiles, é a pedra no sapato de todos os candidatos. Se você não faz uma boa prestação de contas, se você não sabe como aplicar os recursos de campanha, a chance de você ser punido pela justiça eleitoral é muito grande. José Filho e Ítalo Medeiros estão no 4º mandato como vereadores do município de Itaú, que fica no Alto Oeste Potiguar. Eles enfrentaram mais de 5 horas de estrada para participarem do evento. Hoje, como nós sabemos, pelo que nós vimos falar, né? Algumas mudanças para candidatura, principalmente do vereador, né? Tem uma mudança de como se mudou hoje a regra, né? É bom a gente se aperfeiçoar melhor sobre isso aí, né? Essa eleição para o próximo ano. A gente tem que estar mais por dentro, né? É um curso muito importante para que realmente todos nós que fazemos parte da política, né, venhamos realmente ter mais conhecimento de algumas mudanças que vai ter para o próximo ano, as eleições de 2020. Agora vamos falar de uma conquista do esporte potiguar no Parapan 2019. A potiguar Joana Neves conquistou a medalha de ouro na natação na prova dos 50 metros nado livre do grupamento das classes S3, S5 e S4, com o tempo de 38 segundos e 5 centésimos. Com isso, ela bateu o recorde dos Jogos Parapan-Americanos,
que acontecem em Lima, no Peru. A vitória na prova dos 50 metros livre rendeu à brasileira o 10º ouro em Jogos Pan-Americanos. A conquista de Joana Neves para a atleta potiguar foi dedicada ao pai dela, Jurandir Moisés, que morreu no ano passado e sempre a incentivou no esporte. Parabéns, Joaninha! E depois do intervalo, você vai conferir uma entrevista com Liliane Monteiro, do Movimento Independente Pro Autismo. Neste sábado, ela vai estrear um programa na grade de programação da TV Câmara Natal para abordar as questões da inclusão das pessoas com deficiência. O Câmara Repórter volta já. O Câmara Repórter está de volta informando para você que foi lançado nesta quarta-feira o Movimento Independente Pro Autismo do Rio Grande do Norte. E para falar sobre esse trabalho, as ações que pretendem ser realizadas através dele, nós recebemos aqui no Câmara Repórter uma das coordenadoras desse movimento, que é a Liliane Monteiro. Liliane, seja bem-vinda ao Câmara Repórter. Obrigada pelo espaço. O movimento, ele existe desde 2013, né? O Movipa, ele iniciou com mães que gostariam de estar juntas e ter aquele acolhimento, né? E agora, né, lançado hoje, a gente vem com uma nova proposta. E que proposta é essa? Na verdade, a gente quer a união das pessoas com deficiência, das pessoas que querem mudar essa realidade do município, do estado, do Brasil, do mundo, essa questão do preconceito, da falta de respeito, né, das individualidades. Então, o movimento, ele vem para mostrar que as deficiências, elas existem, que as dificuldades existem e que a gente tem sim o direito de estar também nos mesmos ambientes. Certo. E especialmente também, como você está citando aí, no caso do autismo mesmo, né? De onde nasce todo esse movimento, como você falou no início. Especificamente o autismo, porque assim, cada pessoa que tem um autismo tem um comportamento diferente, né? Cada caso é um caso, não é assim, Liliane? O autismo é um grande espectro, né? E, além disso, é uma deficiência que ela não é visível. Então, a gente enfrenta muita dificuldade. Porque a maioria das pessoas, quando pensam em deficiência, já pensam no cadeirante, já pensa algo muito visível, né? E o autismo não. E mesmo os autistas leves, muitas vezes eles apresentam comportamentos que vão dificultar a interação na sociedade. Por exemplo, o ambiente, o barulho, muitas vezes podem desencadear crises e aí há aquela falta de compreensão por parte da sociedade. Certo, e é nesse sentido também que esse movimento chega, né? Trazendo mais esse esclarecimento, promovendo essa inclusão acima de tudo, Liliane. Isso. Nós temos muitas leis que garantem, né? Ainda falta muita coisa mudar, mas temos algumas leis que nos garantem acesso ou possível acesso. E a gente estava vendo que as leis elas não estavam saindo do papel. Então, por que não estavam saindo do papel? Porque faltava informação. Então, era muito desgastante. Então, o movimento ele vem para que, junto com as pessoas com deficiência, pessoas familiares, pessoas que querem mudar, que têm essa aptidão para estar mudando, para que a gente junto possa fazer valer a lei e informar as pessoas, né? Então, o movimento ele tem o objetivo de trazer todo mundo, associações, qualquer pessoa que queira estar junto para informar a sociedade e assim tornar as pessoas com deficiência mais
sociáveis, né? Retornar a cidadania para eles. Colocar especialmente elas no espaço de protagonismo também, já que são cidadãos com direitos, né? Isso. Liliane, e além também desse movimento, né, também tem uma novidade na grade da programação da TV Câmara Natal, que vai ser a estreia de um novo programa também voltado para isso e você vai apresentar, não é isso mesmo? Isso. Um grande desafio, mas assim, ficamos muito felizes, porque sempre é bom ter um espaço para estar falando sobre as deficiências. E com o projeto que a gente trouxe foi prontamente abraçado pela TV Câmara Natal, né? A gente vai poder estar mostrando às pessoas sobre as deficiências, vai poder estar mostrando em casa sinais precoces, ajudando no diagnóstico, ajudando aquela família que ainda não sabe muito para onde vai, então trazendo profissionais, vamos trazer também. profissionais, vamos trazer pessoas com deficiência também para mostrar que eles são capazes, enfim, familiares, e também discutir as questões das leis, né, as dificuldades que uma família de uma pessoa com deficiência tem. Então, o programa foi um grande presente para todos, para toda a família de pessoas com deficiência, porque a gente vai poder estar passando para as pessoas situações que a gente normalmente vivencia, e assim a gente vai estar, com certeza, propiciando também essa questão da informação. Certinho, então, Liliane. Então, para quem está acompanhando a gente também entender, o nome do programa que vai estrear é Câmara Inclusiva, né? Tem tudo a ver com o que Liliane está dizendo aqui. E fala para a gente também, para quem está em casa, qual vai ser a periodicidade desse programa? Vai ser semanal, vai ser mensal? Como é que ele vai chegar na grade da programação da TV e a partir de que horas no sábado, né? Então, o programa começa agora, nesse sábado, dia 31, de 1h20 da tarde, e será todos os sábados, no mesmo horário, 1h20. Inicialmente estaremos falando sobre o movimento, né? Explicando um pouco sobre o autismo, e vamos abranger todas as deficiências, né? Trazer profissionais que possam ajudar as famílias e possam ajudar também os diagnósticos precoces e muitos tardios, porque muitas pessoas elas passam desapercebidas ali e ficam sem saber, se acham estranhos e não sabem que tem aquela deficiência. Então o programa ele vem como uma grande ajuda para as pessoas. Tá muito legal mesmo, Liliane. Então, eu agradeço aqui a sua participação no Câmara Repórter, com essa divulgação do movimento, desejando também sucesso para esse trabalho, né? Para que essas políticas sejam efetivadas, como você estava aqui dizendo, e que vocês consigam aí muito mais conquistas para todas as pessoas com deficiência geral e também vida longa ao programa que vai chegar. Muito obrigada, e convido a todos estarem no sábado de 1h20 da tarde conosco, assistindo Câmara Inclusiva. Ok, obrigada. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar, como você sabe, nesta quinta-feira, sempre a partir das 8h30 da noite, com outras notícias do Legislativo Natalense e também da nossa cidade. Até lá!